رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وقال عليه الصلاة والسلام في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Prezados irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, está tudo bem com vocês? Sheikh, também enche o microfone, Sheikh. Esse também, né? Esse vamos por aqui. Então, está tudo bem? Praticamente essa aqui é a primeira semana, né? Desde que vocês estão aqui. Então, como é que é? As coisas já estão a andar? Mashallah. E nesse sentido nós vamos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pelas enormes dádivas que Ele tem proporcionado, tem nos dado em nossas vidas, pela dádiva da vida, pela dádiva do imã, da fé, pela dádiva da busca do conhecimento e por todas as outras dádivas. Agradecemos também a Allah pela existência dos nossos pais, nossas mães, esses senhores que fazem muito esforço para que o Islã possa ter homens fortes como vocês, homens convictos como vocês, homens com visão, homens que almejam construir realmente uma grande civilização islâmica. Amém, ya Rabbal Alamin. E também aproveitamos essa oportunidade para fazer um duá especial aos nossos pais, para que Allah subhanahu wa ta'ala dê muita saúde a eles, dê muita prosperidade a eles, riqueza a eles, e que Allah subhanahu wa ta'ala tranquilize a eles nesse momento que nós estamos longe deles. Amém, ya Rabbal Alamin. E também fazemos um duá especial aos nossos professores, que fazem muito esforço. Vocês sabem que não é fácil lidarem conosco, né? Vocês já sabem. Então, nada melhor que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que recompensa a eles por esta resiliência, esta luta que eles vêm fazendo para que nós sejamos homens melhores. Só por isso é que eles lutam. Porradas em cima de nós, carolos em cima de nós, ralhões, eles ralham conosco, zangam conosco, tudo para quê? Para nós um dia dizermos Alhamdulillah, hoje me tornei um homem melhor. Então que Allah subhanahu wa ta'ala possa proporcionar muita saúde, prosperidade e paz para essas pessoas. Amém, ya Rabbal Alamin. Prezados irmãos, depois de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, enviar paz e bênçãos ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apresento a nossa palestra de hoje, que vamos falar sobre o espírito da abnegação. E calma aí, eu sei dizer que posso usar alguns termos novos, algumas palavras novas, não fica assustado. É uma questão de aprendizagem. Podia usar palavras normais, mas estamos a usar palavras diferentes porque nós estamos num processo de aprendizagem. Mas, inshallah, vamos esclarecer cada termo que formos a trazer. A nossa palestra de hoje, vamos falar sobre o espírito da abnegação como um fator indispensável para o sucesso do muçulmano. E aí alguém perguntaria, Sheikh, o que é esse tal de espírito da abnegação? Espírito da abnegação é uma palavra que está em português. Em árabe, o que é? É at-taqwa. O que é espírito da abnegação na língua árabe? At-taqwa. É taqwa. Mas por que eu chamei de espírito da abnegação? Para trazer essa explicação um pouco mais clara e nós percebermos o que é esse tal de espírito da abnegação e como é que nós vamos ter sucesso na vida se lutarmos para ter esse espírito da abnegação. Como é que é a vida daquelas pessoas que têm esse espírito da abnegação? Ou seja, como é a vida daqueles que têm taqwa? Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz o que é sobre as pessoas que têm taqwa.
Allah subhanahu wa ta'ala diz num versículo: Inna lil muttaqina mafaza. Na verdade, os tementes terão sucesso. Os tementes têm sucesso garantido. Aí vai depender muito do teu conceito também de sucesso. Às vezes, para alguns, sucesso é talvez ter acesso ao janfro, tipo ter acesso à comida e estar sempre disponível. Talvez o conceito de sucesso para essa pessoa é este. Para outro, o sucesso pode se definir de outra maneira. Mas para Allah subhanahu wa ta'ala, o sucesso verdadeiro para a vida de um ser humano é esse ser humano cumprir aquilo pelo qual foi criado. E olhem que muitos seres humanos não estão cumprindo aquilo que foram criados para fazer. Por quê? Porque está a faltar taqwa. Está a faltar espírito da abnegação. E quando você desenvolve o espírito da abnegação, o taqwa, você tem muitos benefícios. Um dos benefícios que você tem é a sabedoria, hikmah. Que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: yu'til hikmata man yasha'u. Este Allah subhanahu wa ta'ala concede sabedoria a quem ele deseja conceder essa sabedoria. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. E esta pessoa que for concedida a sabedoria, ele foi dado um enorme bem. Ele foi dado um acesso a todo tipo de benefícios. Esta pessoa que for concedida a sabedoria, na verdade foi concedido um acesso infinito. وَمَا يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ خَيْرًا كَثِيرًا. E esta pessoa que for concedida a sabedoria foi dada o quê? Um bem abundante. Profeta Suleiman alayhi salam, ele tinha um pai que também era profeta. Quem sabe? Aí, como é que chama esse menino que está ao teu lado? Qual era o nome do pai de Suleiman alayhi salam? E você que lhe acordou? Quem? Daud alayhi salam. Vocês sabem, Daud alayhi salam era um homem sábio. Mas vocês também sabem que Daud alayhi salam era um homem muito rico. E também sabem que Daud alayhi salam era um homem muito poderoso. Ele era sábio, ele era rico, tinha taco, dinheiro, e ele era poderoso, temido por todos. Mas todos os dias ele pegava no pé do filho. Todos os dias ele dizia: peça sabedoria, peça sabedoria, peça sabedoria, peça sabedoria. Toda hora. Até que este filho, Suleiman alayhi salam, teve a oportunidade de deparar-se com alguém que disse para ele: tu preferes riqueza, poder ou sabedoria? Ele escolheu o quê? Sabedoria. E como consequência da sabedoria que ele carregava, acabou tendo o quê? Riqueza e o quê? E poder. Quando você começa a desejar essa tal de sabedoria, você começa a evoluir na vida. Mas aí alguém talvez pode perguntar: para Sheikh, está a nos complicar. Teu tema é espírito da abnegação, taqwa. Por que está a falar da sabedoria? É isso que nós dissemos. Inna lil muttaqina mafaza. Aqueles que possuírem o tal da taqwa, aqueles que possuírem essa pureza, vão ter acesso à sabedoria. Esta tal da sabedoria é um acesso. Não é uma coisa que você aprende do professor. O professor vai te transmitir informações, vai te transmitir conhecimentos. Mas essa tal da sabedoria virá da parte de Allah e das tuas experiências. É um acesso. Vocês, por exemplo, só para perceberem, se vocês têm um telefone, iPhone, qual é o iPhone mais evoluído atualmente? iPhone quanto? 16. Você tem um iPhone 16. Todo ele bonito, novo.
alguns aplicativos, mas este iPhone não acessa a internet. Este iPhone não tem megabytes. O que é que você me diz sobre esse iPhone? Tem algum benefício prático? Então, 1000 vezes ter minha bombinha. Qual a diferença entre ter bombinha e ter um iPhone que não acessa a internet? Que não vai me dar acesso àquele mundo. Assim também a sabedoria. Sabedoria é um acesso. E para você ter acesso à sabedoria, você precisa desenvolver essa tal de o quê? De espírito da abnegação. Você tem que desenvolver taqwa. Outro exemplo mais explícito, mais claro, que Allah subhanahu wa ta'ala deixa no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. E da terra fértil as suas plantas saem em grandes quantidades. Com a permissão de quem? Do seu Senhor. وَالَّذِي خَبُسَ. E daquela terra que não é fértil, لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. Não sai senão poucas plantas. Depois ela diz: كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ. Dessa forma nós estamos a explicar para vocês os sinais. كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ. Estamos a explicar esses sinais para um povo que sabe agradecer. Se você não desenvolve o taqwa, este espírito da abnegação, você também é uma pessoa ingrata. Há dias eu estava a conversar com uma senhora que está a enviar o filho dela da província para Maputo. Conversamos e ela mandou uma pergunta. Epa, mano, que tal aí no Hamza? Eu ouvi dizer que agora estão a passar muito fome, é verdade? Eu disse: subhanallah. Isso quer dizer que alguém que mandou essa informação para lá. E na interpretação dessa pessoa, no Hamza está a se arrastar. Mas desde que eu entrei no Hamza, já existiam pessoas que reclamavam. Verdade ou mentira? Pergunta aí. Hoje estamos aqui com a presença de nosso Afez, o Suleiman. Estamos ali com o Ustaz Qasim. Pergunta para eles, nos tempos que eles estudavam, já existiam pessoas que reclamavam ou não? Vão te dizer, já existiam pessoas que faziam o quê? Reclamavam. Verdade ou mentira? Verdade. Está ali o Ustaz Said, também estudou nos colégios. Verdade ou mentira vocês? Então, esses que estão a reclamar, por que estão a reclamar? Banu Israel, povo de Israel, estava na companhia de um profeta, em pleno deserto. A missão era clara: vamos deixar Egito, vamos viajar até onde? Até a terra prometida, a Palestina. O que é que eles fizeram no caminho? Reclamação. Por que é que eles reclamavam? Lhes faltava o quê? Taqwa. Lhes faltava o quê? Taqwa. Eles não tinham esse espírito da abnegação. E como consequência disso, Allah subhanahu wa ta'ala fez-los sofrer. Lhes fez andar na terra 40 sana. Yatihuna fil ard. Ficaram 40 anos andando sem destino na terra. Porque assim a vida de quem não tem taqwa. Quem não tem taqwa fica refém dos seus desejos. Então, está no colégio, em vez de focar naquilo que deve fazer, ele começa a se preocupar: poxa, hoje vamos comer o quê, pá? Quer dizer, você está a usar toda a tua capacidade de criar visão para pensar em comida, num sítio que você já sabe dizer qual é o propósito. É isso que acontece com a falta de taqwa. É por isso que o nosso tema hoje, recordem-se, estamos a falar de taqwa, espírito da abnegação, como um fator indispensável para o sucesso dos muçulmanos. Vamos voltar um pouco na história. Homens que já viveram e trouxeram orgulho para os muçulmanos. Vamos dar pelo menos 2 exemplos. Primeiro, Muhammad Musa al-Khawarizmi. Quem foi esse tal de Muhammad Musa al-Khawarizmi? Este é o pai da álgebra. E se você estudar um pouco de matemática, ali vão te dizer que isso aqui são cálculos aritméticos, esses aqui são cálculos da álgebra. Ou seja, esse Muhammad Musa, Ibn Musa al-Khawarizmi, foi um muçulmano que revolucionou a matemática, trazendo cálculos que simplificavam os assuntos daquela altura: herança, negócios, comércio, transações, tudo isso.
Como é que esses irmãos muçulmanos chegaram nesse nível de dominar a ciência como eles dominaram naquela altura? Esse período que apareceram pessoas como Al-Khawarizmi é chamado época dourada do Islã. Este senhor, Al-Khawarizmi, também está no estudo e desenvolvimento da numeração que nós conhecemos hoje. Esta numeração que nós conhecemos hoje, de 0 a 9, e a combinação desses números, foi este homem que desenvolveu. Vocês sabem, numeração romana não tem 0. E se numeração romana não tem 0, já temos um problema grave. Qual é esse problema grave? Se você quiser escrever 5.000, 10.000, como é que vais fazer esse número sem 0? Vai ter que escrever um número grande. Só que também tem outro problema. Qual é esse problema? Sem existência e aplicação do 0, também não existiriam smartphones hoje. Também não existiria a internet hoje. Por quê? Porque todas as tecnologias funcionam na base de numeração binária, que é a combinação de zeros e uns. Quando você decide enviar uma foto para alguém, você não está a enviar foto em si. Você está a enviar zeros e uns combinados. É aquilo que vai para outro telefone e depois vai ser lido naquele telefone e representado como uma foto. Quem desenvolveu essa fonte, essa base disso? Al-Khawarizmi, muçulmano. Como é que esses homens chegaram nesse nível de sucesso intelectual? A-taqwa. Wal-baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi'idhni rabbi. Por quê? Porque eles eram pessoas puras. E eles, sendo pessoas puras de si, não saía senão aquilo que era puro. Ibn Sina é chamado como o pai da medicina. Também, esses são homens do Uzbequistão. Ali também, nessas mesmas zonas onde nasceu Imam Bukhari, e todas essas personalidades que nos enchem de orgulho hoje. Todos que vocês conhecem no Ocidente, Galileu Galilei e todos os outros nomes sonantes lá no Ocidente, todos esses se inspiraram nesses homens muçulmanos para construir aquilo que eles construíram. Uma das características desses homens que aqui estamos a falar deles, eles eram polimatas. Significa o quê? Eram homens que dominavam várias ciências ao mesmo tempo. Dominavam medicina, cura de doenças, pesquisas, poesia, literatura. Por exemplo, Ibn Sina chegou a escrever cerca de 450 livros, com temas diversos. E você hoje se pergunta, por que nós não temos acesso a esta história? Não temos acesso a essa realidade? Por quê? Inna lil muttaqina mafaza. Sucesso pertence aos tementes. O próprio Corão é o quê? Huda lil muttaqin. É guia para quem? Para os tementes, para aqueles que desenvolveram o espírito da abnegação. E alguém pode perguntar aí, agora Sheikh, está a dizer que nós não temos esse espírito? Não sei, cada um vai analisar. Vamos trazer aqui algumas análises, para cada um se colocar em análise, saber se é para fazer uma avaliação própria, uma introspeção, ver se eu estou nesse grupo. Se eu tenho esse espírito da abnegação, porque é o desejo que todos devemos ter, porque ao desenvolver esse espírito, ao desenvolvermos o tal do taqwa, nós vamos ter sucesso, infalivelmente. Todos os setores que nós no passado já dominamos, vamos voltar a dominar. E nós vamos voltar à glória islâmica que sempre tivemos. É algo simples, é uma conta simples. Nosso esforço não é no fruto, ir atrás do fruto, não. Nosso esforço é voltar. Antes de vir aquele fruto, temos que fazer esse regresso. Para surgir fruto, precisou existir o quê? Árvore. Para existir árvore, precisou existir o quê? Crescimento da árvore. Antes do crescimento da árvore existia o quê? Existia uma semente que foi para a terra. Antes dessa semente ir para a terra existia o quê? Existia um agricultor que lançou essa semente. Quem é esse agricultor? É um muçulmano. É um muçulmano que deve voltar. Hoje, os ocidentais dominam várias ciências e trazem vários frutos. Não somos nós que inventamos os iPhones. Não somos nós que inventamos as redes sociais. Não somos nós que dominamos a medicina hoje. Mas tudo isso veio de nós no passado e nós perdemos. Quando é que perdemos e como é que podemos recuperar? É a pergunta que está a se colocar.
Nós perdemos tudo isso quando perdemos o taqwa. Por exemplo, Aisha, radiyallahu anha, já tinha deixado claro que uma das coisas que é de contribuir para a queda dos muçulmanos, será a luxúria. Os muçulmanos vão começar a pensar muito em prazeres mundanos. E isso vai ferir muito a questão da taqwa. E eles vão deixar de se preocupar com o seu propósito de criação, vão deixar de ser pessoas produtivas, automaticamente será a queda do Islã. Isso aconteceu. Por exemplo, Império Otomano. O Império Otomano dominou toda aquela região que hoje Israel está a brincar ali, carregando aviões, caças, F-35, F-22, miúdos de 19, 20, 22 anos, carregam aviões grandes, extremamente caros, para ir lançar bombas na faixa de Gaza. Aquela zona já foi de muçulmanos, chamava-se Império Otomano. E ninguém pisava ali, ninguém brincava, governaram aquilo durante muitos anos e dominaram aquela região. Em ciência, poder, finanças e tudo. Quando é que se perdeu isso? Quando as pessoas perderam o quê? A taqwa. As pessoas começaram a perder foco. Essa é a nossa pergunta hoje, a nossa reflexão. Onde é que se perdemos? E nós hoje queremos frutos, mas não é isso que nós precisamos querer. Você não pode desejar fruto, não precisa, é antinatural. Você já imagina um caroço que está a desejar ser fruto. Faz sentido isso? Não precisa. O caroço só precisa entrar na terra, romper, virar uma árvore e depois o que é que vai acontecer? Fruto. Qual é a prova do Corão? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan. Você ainda não pensou, não refletiu como é que Allah subhanahu wa ta'ala está a te dar exemplos? Depois Allah diz o quê? Kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba. Uma semente é igual a uma árvore. Mas quando essa semente vai para onde? Para a terra. E qual é a característica dessa terra? O albaladu at-tayyib. Tem que ser uma terra o quê? Fértil. Tem que ser uma terra fértil. A pergunta que eu coloco é: os muçulmanos perderam sementes? O Corão que usava Ibn Sina, só uma curiosidade, ficou Hafiz aos 10 anos. Este Corão que ele usou para ampliar essas pesquisas na medicina é diferente desse. Nós perdemos Corão, é verdade, perdemos Corão. O Corão tem 6.236 sementes, que é o total número de versículos. A pergunta que se faz é: perdemos esses versículos hoje? Tem um surata que desapareceu do Corão. Então o que é que aconteceu? O problema está na terra. Porque nós precisamos ter uma semente, precisamos ter uma terra. Quando esses dois se encontram, aí Allah subhanahu wa ta'ala entra em ação. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Inna Allaha falikul habbi wa nawa. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala é o rompedor da semente. O compromisso de Allah subhanahu wa ta'ala entra quando você se torna puro e você busca as sementes certas. Tornou-se puro, desenvolveu o tal espírito da abnegação. Prontos, agora deixa Allah entrar em ação. Inna Allah falikul habbi wa nawa. Allah rompe aquela semente. Ou seja, você colocou uma semente do Corão, por exemplo, wala taqrabu zina, é uma semente do Corão. Esta semente do Corão está a dizer o quê? Não se aproxime do adultério, zina. Já entrou no teu coração? Você é uma terra fértil. O Allah, a partir de hoje, você nunca vai mexer com isso. Mas já quem talvez, eu acredito que não seja aqui, alhamdulillah, ninguém vai fazer isso. Mas há pessoas que mesmo ouvindo isso dizem: Joe, mina na fama, bai. Estou a bazar de novo lá mesmo, mano. E vou te mostrar bem para te doer, você, sheikh. Esses sheikhs falam maningue, pá. Não, namorar é possível um jovem. Yusuf era o quê? Esses todos homens foram homens castos, homens puros. Eles desenvolveram este espírito. Tarefa número 1, desenvolver espírito de abnegação.
Porque tudo aquilo que você deseja às vezes ter uma casa, deseja ter, eu quero ter uma moça, uma esposa bonita, ou as mulheres vão dizer que deseja ter um bom marido, eu desejo ter uma casa, caro, você está a desejar errado. Por quê? Você está a desejar frutos, não deseja fruto, vai. Deseja você se tornar o agricultor que entende dos processos. Entendeu dos processos? Entra em processo, chega. Allah subhanahu wa ta'ala vai entrar quando você entender dos processos. Inna Allah faliqul hab. Allah subhanahu wa ta'ala é que vai romper a semente. Ou acaso vocês conhecem um agricultor que tem capacidade de falar com a semente e dizer: semente, estás preparada? A semente responder sim. Rompe lá. A semente dizer: rompi. Existe isso num agricultor? Não é trabalho dele. É por isso que até Donald Trump uma vez disse que os agricultores são homens de Deus. Porque os agricultores são aqueles que colocam semente e confiam do resto, tipo, Allah, fiz minha parte, agora o Senhor faça a sua. E Allah vai fazer, porque Allah não falha nisso. Inna Allah falha com o habi wa nawa. Ele rompe a semente e o caroço. Prezados irmãos, espírito da abnegação. Como é que os muçulmanos perderam isso? Existem duas coisas que afetaram os muçulmanos ao longo da história. Uma coisa é chamada de narrativa. Narrativa. Chama-se o quê? Narrativa. Narrativa é uma espécie de histórias. Quando você gosta de um clube de futebol, você se envolveu em o quê? Numa narrativa. Quando você gosta de uma moça, você se envolveu numa o quê? Narrativa. Quando você gosta de um tipo de comida específico, você se envolveu o quê? Numa narrativa. Por quê? Porque o ser humano funciona no modo tafakur. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para o profeta, disse: "Faqsusul qasas la'allahum yatafakkarun." Você, Nabi, tem que contar narrativas para ele. A coisa mais essencial no Corão são histórias. Por quê? Porque o cérebro funciona no modo história. É as tais das narrativas. Esse tafakur é a forma natural do funcionamento do cérebro. Alguém contou uma história para ti, alguém te prendeu numa narrativa e você está há não sei quantos anos gostando da mesma equipa de futebol. Se você chegar aqui e te fazermos perguntas, por que você gosta dessa equipa de futebol? Joe, isso não se pergunta, pai. Ei, mano, aqueles putos, mano, o jogo que fizeram antes de ontem, você viu? Mano, aquele empate que aqueles putos fizeram, mano. Tá bem, o jogo animou, mas vamos lá conversar um pouco, vamos lá ser lógicos. Qual é o motivo que te leva a gostar daquela equipa? Joe, você não vai entender. Não sou o que não vai entender, eu já entendo o que está acontecendo, é uma narrativa. Explica a você. Porque aquela equipa já mudou de jogadores. Até já mudou de campo. Até já mudou de treinadores. Até já mudou do presidente da própria equipa. Aqueles businessmen vendem equipas, tipo, bro, como é que não queres comprar minha equipa? E se vendem equipas de futebol. O único que continua ali é o adepto. Por quê? Narrativa. O que é esse tal da narrativa? Narrativa é, na verdade, a aqida. É crença. Quando você ouve falar de crença, crença são histórias resumidas que estão no teu coração. Crença é só isso, só. O que é crença? Crença são histórias resumidas. Você pega numa história grande, resume até ficar do tamanho do comprimido, coloca. Isso é aqida, é crença. É só isso. A tal da narrativa é crença. E na língua árabe, essa crença é chamada de aqdun, aqida. Significa que essa história se amarrou no teu coração. Alguém vendeu para ti essa história de você gostar daquela equipa. E você gosta até hoje, alguém te vendeu isso. Você se apegou àquela história. Isso é chamado de narrativa. Narrativa é muito perigoso se você não compreende como funcionam as coisas. Porque tudo que você segue está incluído na narrativa. A narrativa engloba 4 coisas principais. A narrativa envolve visão, envolve antevisão, ou podemos chamar de esperança, envolve relacionamento e envolve paixão. Uma narrativa envolve esses 4 elementos.
Quando o Iblis foi expulso de lá onde ele estava e amaldiçoado, ele fez uma promessa violenta. Ele diz: Fabima aghwaytani, Senhor, por me teres desviado, la'aqudanna lahum siratak al-mustaqim, eu vou me colocar no caminho reto que leva até assim. Thumma la'atiyanahum min bayni aydihim, depois vou lhes bater de frente. É aonde aí? Chama-se Násfia. Esse bater de frente é aonde? Násfia. Qual é a natureza do Násfia? Kadhibatin khati'atin. Natureza do Násfia, que em português chamam de córtex pré-frontal, é uma parte do cérebro que tende a mentiras e pecados. Aqueles que vendem essas ideias de desporto, não sei o quê, essas narrativas, tudo, já nos pega desprevenido, porque o nosso próprio Násfia funciona assim, naturalmente. Nós acreditamos mais em mentiras e estamos mais inclinados em pecados, naturalmente falando. É assim como nós funcionamos. E os que entendem disso usam esse recurso para nos bater. E o Shaitã diz: vou lhes bater de frente. Se eu não conseguir, vou lhes atacar de trás, aqui, córtex visual. Se eu não conseguir, vou lhes atacar da direita, que é no relacionamentos com o Criador, que começa com os nossos pais. Se não conseguir, vou lhes bater na paixão. Para terminar, Yusuf alayhi salam é exemplo claro de alguém que tinha 100%, ou digo, alguém que desenvolveu o espírito da abnegação. E por causa de Yusuf ter desenvolvido essa pureza dentro de si, o Shaitã não lhe conseguiu de nenhum dos lados. Quando criança, ele diz para o pai: Ya abati, inni ra'aytu ahada ashara kawkaba. Papá, tive uma visão. O pai diz o quê? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Tens uma visão? Chega. Porque se você tem uma visão, bro, o teu sucesso já está sendo garantido, bro. Você já conseguiu ter uma visão? Ponto final. Relaxa, só não relatas isso para os teus irmãos. Foi aqui do lá que a caída. Porque há de começar a usar de argumentos para te desviar da tua visão. Você já tem quase tudo, porque visão é automaticamente ligada ao quê? À missão. E missão está ligada ao quê? Aos valores. Se você já tem uma visão, até as tuas práticas já denunciam que esse puto é grande. É o que os irmãos tiveram a ver. Eles disseram: La Yusuf wa akhuhu ahabu ila abina. Eles disseram: Yusuf, o irmão dele, são maninga amados pelo nosso pai. Mas não era verdade. É que Yusuf tinha visão, mano. Quando você tem visão, as pessoas vão pensar que todo mundo te gosta. Pessoas vão sentir inveja de você só porque você tem visão. Primeiro elemento, visão. Elemento número 2, falamma dhahabu bihi, quando os irmãos já carregaram Yusuf, falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jub, e eles se juntaram e combinaram: vamos lançá-lo no poço. Nesse momento, fa awhayna ilayhi, Allah subhanahu wa ta'ala revelou para Yusuf: la tunabbi'annahum bi amrihim hadha, fica calmo, tu em breve vais lhe contar tudo isso que eles estão a fazer. Wa hum la yashurun, eles nem se vão dar conta. É o quê? Córtex visual. É aqui onde ficam traumas. É para puto, hoje não foi na sala porque John, aquela fez, John, da forma que me escovou ontem. Quer dizer, você está traumatizado, bro. Caíste numa narrativa, bro. Ressignifica isso, dá um novo significado, bro. Está Yusuf. Yusuf está entrando no poço. Você sabe o que é ser lançado no poço? Criança. Se alejar. Depois vir uma caravana, dizer: Ya Bushra Haza Gulam, está aqui um jovem, tirar. Depois os irmãos vir de novo, dizer: não, vamos lhe vender mais. E ele ser vendido. E isso aí não afetar o futuro dessa pessoa. Mais de 85% de todos os problemas emocionais estão ligados a isso. Crenças ligadas a abandono e separação com familiares. Yusuf não foi afetado com isso. Número 3 e 4, Yusuf cresceu naquela casa até atingir a maturidade, ficar um homem xonguile, bonito. E aquela Zuleika, aquela mulher muito linda, vocês nem estão a imaginar, bro. Também não é para imaginar, mas também não vão imaginar. Sim.
Mesmo você tentar não te conseguir imaginar Zuleika. Era Xonguile mesmo. Esta Zuleika, o que é que fez essa Zuleika? وراودته التي هو في بيتها. Aquela começou a seduzir, mano, usar truques. Vocês já sabem. Inna kaidakunna avim. Elas têm maninga armadilhas. Vestir isso, pôr aquilo, pôr perfume, aquilo, Yusuf, só a bazar. Esse dia disse nada, mano. وغلقت الأبواب. Hoje eu vou fechar todas as portas. وقالت هيت لك. Disse, venha, eu estou para ti. Yusuf disse, Ma'ad Allah. Eu peço refúgio em Allah. Allah, é o que ele diz. Relacionamento com Allah. Eu estou comprometido. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Sim, eu saí do meu país, era criança, mas eu nunca deixei de orar para Allah. Eu nunca abandonei Allah. Tenho compromisso, Ma'ad Allah. Eu peço refúgio em Allah. E ele se refugiou. Innahu Rabbi. O teu marido é meu Senhor. Isso é o que? Shukr. Gratidão. Liqaumi yashkurun. Pessoas que têm táqua são gratas. Aquele senhor lhe comprou como escravo, mas ele está a agradecer. Innahu Rabbi. Teu marido é meu Senhor. Ahsana mathwai. Ele me honrou. Mas eu pergunto para Yusuf, mas eu vi lá Yusuf. Uma pessoa que te comprou como escravo, como é que te honrou? E você hoje se junta aqui num grupo, para tua cena e diz, aquele cota. Bro, você está a falar mal de alguém que está a alojar aqui, bro. Aquele estase, bro, Joe, de todos os estases aquele não gosta. Mano, uma pessoa que está a te cuidar como teu pai, bro. O que está acontecendo consigo? E não o Rabbi, você tem que reconhecer que, bro, esses aqui são pessoas que me acomodaram, me alojaram, me cuidaram, bro, eu nunca morri de fome. Tá bem, outros dias sinto fome, mas isso não é problema. Eu sou um treino. Mas sempre comi. Sempre sobrevivi. Depois, depois Yusuf disse, Innahu la yuflihu zalimun. Na verdade, os injustos jamais podem ter sucesso. E Yusuf escapou da narrativa do Shaitan. O Shaitan tentou vender uma história para ele. Ele não comprou. Protegeu sua visão, manteve sua esperança, continuou se relacionando com Allah subhanahu wa ta'ala, apesar da diversidade que ele vivia, e não se entregou aos desejos da carne. Ele manteve esse seu amor inteiramente para Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós colocarmos isso em nossa prioridade, meus irmãos, caros estudantes, nós vamos ter sucesso. E nós estamos numa altura que os muçulmanos precisam voltar a governar. Os muçulmanos tentam fazer muito grito com as palavras, mas hoje não precisamos muito de palavras. Precisamos de atitudes, precisamos de ações, precisamos de modelos de muçulmanos que possam dar orgulho ao nosso país. Quando se falar de muçulmanos, falar de pessoas que dão orgulho para o nosso país. O nosso presidente da República, basta falar dos muçulmanos e dizer, não, para esse cargo chama o muçulmano, para aquele cargo chama muçulmano. Até dizer, mas senhor presidente, agora nós, estamos a chamar os Yusufs do nosso tempo para governar. Então que Allah subhanahu wa ta'ala faça de cada um de nós um Yusuf para essa geração, nos faça manter nossa visão, nossa esperança, nosso relacionamento com Allah subhanahu wa ta'ala e nos faça fugir de todas as tentações das manas Zuleikas. Amin ya Rabbal Alamin. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.